Olha, tem uma tal de uma dorzinha que às vezes irradia pelo pescoço, acaba nas costas, entra no abdômen, né? E justamente sobre esse assunto que nós vamos falar agora, que é a dissecção de aorta. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama, é um prazer estar aqui novamente. O que é a dissecção aorta? Tem uns nomes bonitos, né? Uns estranhos, assustadores, tem outros que são até elegantes, como a dissecção de aorta, né, Marcos? Então, essa dorzinha que você falou aí, achei muito interessante. A dorzinha que começa ali, depois vai passando para lá, é uma das características da dissecção. O termo dissecção vem da palavra dissecar, que é separar por planos, né? A gente estuda muito durante a medicina, durante o curso de medicina, especialmente nas disciplinas de anatomia, a dissecar determinados órgãos ou vasos nos laboratórios de anatomia para que a gente entenda a anatomia correta dos órgãos e dos sistemas que a gente estuda do corpo humano. Então, dissecar significa separar por planos. E a dissecção da aorta é a separação da aorta por alguns planos que ela própria tem. A aorta é a principal artéria do nosso corpo. Algumas pessoas equivocadamente chamam de veia, dizem veia aorta, mas na verdade se trata de artéria. Ela é o principal vaso que sai do coração e leva sangue oxigenado, rico em oxigênio, para ser distribuído para todo o corpo. Devido a ela ser a maior artéria do nosso corpo, ela ganha uma importância especial para toda a nossa circulação. Sem a aorta estar funcionando adequadamente, o nosso corpo inteiro ele está sujeito a riscos, porque ele pode sofrer consequências danosas. Quando acontece a dissecção, devido ao fato dela ser a principal artéria e de ser obviamente muito grande, para ser o tronco principal por meio do qual sai todo o sangue do coração e vai ser distribuído para o nosso corpo, ela precisa ter uma estrutura reforçada, uma estrutura nas suas paredes para poder aguentar a pressão que o coração exerce quando vai bombear esse sangue em direção a essa mesma aorta. E essa estrutura reforçada da sua parede, ela é composta de determinadas camadas ou planos. Tem uma camada inicial, que é a chamada camada íntima ou endotélio, tem uma camada média, que é a camada muscular, e tem uma camada posterior ou final, que é a chamada camada adventícia ou serosa. São pequenas camadas que formam a estrutura da parede da artéria, que é responsável por resistir à pressão que o coração joga quando ele bombeia o sangue. A dissecção de aorta representa a separação dessas camadas, né, especialmente a camada íntima da camada muscular, né, devido ao sangue. Há uma ruptura, há uma lesão no endotélio que faz com que o sangue, que deveria passar liso por dentro da aorta, ele acabe penetrando nessas camadas e vai separando essas camadas. Literalmente, Marcos, para que a gente entenda no ditado popular ou nos termos populares, a aorta ela começa a se rasgar, porque ela começa a se separar, ela começa a se esgarçar, e isso representa uma condição muito grave. Tão grave quanto o quadro clínico que o paciente apresenta. Essa dor que você falou é uma dorzinha que na verdade é uma dorzona. Frequentemente é uma das dores mais intensas que o paciente sente na vida. É uma dor que habitualmente começa no peito, quando é nos casos de dissecção, que a dissecção começa logo na origem da aorta, começa no peito e ela pode se irradiar para qualquer local, porque a aorta ela é um vaso muito grande que começa realmente na origem, na base do coração, e toma uma direção, assim como uma bengala, ela toma uma direção curva e depois desce atravessando o nosso tórax e o nosso abdômen inteiros. Então você pode sentir uma dor no peito, depois essa dor subir até o pescoço, como você falou, porque a região do arco da aorta ela chega próxima aqui à base do nosso pescoço, depois ela pode passar para as costas, porque a aorta ela toma essa direção mais para trás e vai encostada na coluna vertebral,
e aí você sente essa dor nas costas, e isso pode descer até a região lombar, você pode sentir essa dor, inclusive direcionando para as pernas, por exemplo. E aí a dissecção ela pode não se limitar à aorta e pode se estender para outros vasos, como os vasos da perna. Então é uma doença séria, é uma doença que às vezes confunde, por exemplo, por ser uma dor no peito, confunde muito com o quadro de infarto agudo do miocárdio, por apresentar uma dor abdominal. Algumas vezes você não apresenta a dor no peito, apresenta apenas a dor abdominal. Você tem uma confusão ou uma suspeita de diagnóstico de outras doenças do abdômen, por exemplo. Você pode achar que é uma úlcera, pode achar que é uma apendicite, uma vesícula, alguma coisa que está ali no abdômen, na verdade ser uma dissecção de aorta. Então é uma doença que é séria, ela põe a vida do paciente em risco e ela tem uma característica clínica de se apresentar de diversas formas, geralmente sempre com dor, diversas formas, mas geralmente a dor está presente em todas elas. Quem está em casa já sentiu disso. O Marcos disse que é uma dorzinha porque não é ele que sente, né? É verdade. Então, com certeza é uma dor muito forte, né? Agora, existe algumas sequelas que a dissecção da aorta deixa? Sim, então ela pode deixar sequelas sim, e quanto mais rápido ela for diagnosticada e tratada, menor a chance de você desenvolver alguma dessas sequelas. Devido ao fato dessa dissecção, ela esgarçar a artéria, ela acaba dificultando a passagem do sangue pelo local verdadeiro, que é chamada luz verdadeira da artéria. E isso impede o fluxo correto de sangue pelos vasos, não só pela aorta, mas pelos vasos que são os ramos da aorta. Então, às vezes a dissecção ela envolve alguns vasos, e envolvendo esses vasos você tem as sequelas ou consequências ou complicações devidas a essa dissecção. A primeira delas envolve os primeiros ramos da aorta, que são as artérias coronárias, que saem logo na basezinha da aorta. Você pode ter, então, durante a dissecção de aorta, um quadro associado de infarto agudo do miocárdio. Isso pode acontecer. Depois, a gente tem outras artérias, que são as artérias carótidas, que irrigam o nosso cérebro, são artérias importantíssimas, e elas também podem ser envolvidas nessa dissecção, e você pode ter um quadro de AVC associado à dissecção de aorta. Depois, nós temos as artérias subclávias, que são aquelas que levam sangue para os nossos braços, para o braço direito e esquerdo. Se elas forem envolvidas, nós podemos ter complicações como isquemia do membro nesse local, diferença de pulso, um membro ficar mais pálido do que o outro, e isso tudo a gente pode verificar nos casos em que essas artérias são comprometidas. Quando algumas artérias que são importantes para o abdômen, elas são comprometidas, como por exemplo a artéria mesentérica, elas podem gerar uma doença que também é grave, que é chamada de isquemia mesentérica. Tudo isso são complicações da dissecção de aorta e que podem se tornar sequelas ou podem resultar em sequelas para o paciente no futuro, se a dissecção ela não for tratada a tempo. É uma doença que precisa ser reconhecida, diagnosticada e tratada em questão de horas. É considerada uma urgência médica nos casos de dissecção de aorta que não envolve a raiz da aorta, e nos casos de dissecção que envolve a raiz da aorta, que é a chamada dissecção tipo A, ela é uma doença que tem que ser tratada em questão de minutos a horas, porque é uma emergência médica verdadeira. Então a gente precisa tratar adequadamente o paciente para que ele não tenha o aparecimento de complicações, sequelas ou até mesmo a morte, que é uma das possibilidades. Então, no caso, você já respondeu o que eu ia perguntar, uma doença que pode levar à morte. Pode sim. E Mas causa morte com frequência? As estatísticas dizem, as estatísticas são até mais duras, vamos dizer assim, do que o que a gente tem visto na prática clínica. O que felizmente não é uma doença que a gente vê todo dia, toda semana, mas a gente tem uma certa frequência de casos, e felizmente o risco associado de morte, ele não pelo menos do que eu tenho visto, ele não é
tão semelhante ele é menor do que o que as estatísticas de livros dizem. Os livros falam, Marcos, que para a dissecção de aorta tipo a mortalidade é de 1% por hora. Ou seja, você passa 48 horas e não faz o diagnóstico e não trata adequadamente, você tem aí quase 50% de mortalidade, quase 1 para 1 a sua chance de morrer ou de estar vivo se você não for tratado. Então, 1% de mortalidade por hora é uma coisa que dá uma ideia da gravidade da doença. Mas eu felizmente tenho visto casos de dissecção de aorta e eles não, apesar de graves, a gente faz todo o protocolo para que as coisas se desenrolem o mais rápido possível. Felizmente a gente não tem visto essas taxas de mortalidade tão altas, embora a gente veja complicações e alguns pacientes a gente acaba perdendo mesmo. Então é uma doença que pode levar à morte, sim. Tem ouvido com a gente? Falo com quem? Bom dia. Bom dia, Marcos. Aqui é Inácio de Juara. Inácio do Sítio Juara, é isso? Oi, Inácio. Eu gostaria de perguntar à doutor Wanda, eu tenho uma irmã e ela mais de um dia apresenta uma dor em cima do peito direito, acompanhada de um entalo. E ela gostaria de saber se tem alguma coisa a ver com o coração. E aí, doutor Wander? Bom dia. Qual é a idade dela? 75 anos. 65? Pronto, muito bem. Então, isso pode ter a ver com o coração, sim, tá certo? Apesar de ser localizada no lado direito, como ela é uma dor no peito e é associada a essa queixa de entalo, que muitas vezes as pessoas associam exclusivamente às doenças do esôfago e do estômago, mas o entalo ele também pode estar relacionado a doenças do coração, então a gente pode estar diante de uma doença cardíaca, sim. Isso pode ser um quadro de angina do peito que precisa ser investigado e, se for o caso, diagnosticado e tratado a tempo. De todo modo, como é uma dor que também envolve o peito do lado direito e envolve a região retroesternal, que é onde ela apresenta esse entalo, né, a região do meio, geralmente esse entalo sempre acontece no meio do peito. Outras doenças também precisam ser investigadas. Quando a gente fala que pode ser angina, a gente está dizendo que pode mesmo, não é que não. É que pode ser angina, mas também podem ser outras doenças. A doença do refluxo é uma das possibilidades. Existem outras doenças que precisam também ser investigadas apropriadamente. Mas, devido à idade dela já ter seus 65 anos, principalmente se tiver outros fatores de risco, como a hipertensão, pressão alta, diabetes, as taxas alteradas, se ou já foi fumante, isso aumenta as chances de que possa haver alguma coisa no coração e precisa ser investigado, tá bom? Um abraço e obrigado pela pergunta. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Marcos Danta, eu queria saber do médico, porque eu tenho problema de doença de Chagas. E eu sinto uma dor que ela começa assim na cabeça e vai descendo, como que é no esôfago, desce essa dor. Aí às vezes eu acho que é a pressão alta, só que eu verifico que a pressão está normal. Se ele me diz alguma coisa, se é da doença de Chagas, porque eu já fui a cardiologista e ele não diz o que é. Muito obrigado, Marcos Dantas. Bom dia, minha amiga. Obrigado pela pergunta. Inicialmente, vou começar pela última dúvida, que ela acha que é pela pressão. A gente tem comentado algumas vezes aqui nas nossas entrevistas, Marcos, que a hipertensão, na maioria dos casos, ela é silenciosa. O paciente ele tem dor de cabeça e tem pressão alta, aí ele acha que a culpa é da pressão alta. Ele acha que ele estava bem, apareceu a pressão alta, depois que a pressão alta apareceu, foi que veio a dor de cabeça. Essa é a sequência normal que a maioria das pessoas acredita que aconteça. A pessoa está bem, aí apareceu a pressão alta, depois começou a sentir um mal-estar, um enjoo, uma vontade de vomitar, uma dor, alguma coisa assim. Para a maioria dos casos, é o contrário
que acontece? Em mais de 95% dos casos, você sente uma dor de cabeça, ou você sente um enjoo, um mal-estar, uma náusea, e depois disso, o seu sistema nervoso simpático descarrega adrenalina, e essa adrenalina resulta no aumento da pressão. Então, quando a nossa ouvinte diz que sentia uma dor de cabeça, que vinha descendo e chegava no esôfago e alguma coisa assim, essa dor, ela poderia somente a dor poderia ser a responsável pelo aumento da pressão, certo? Mas ela mesma diz que a pressão está normal, eu meço a minha pressão e a pressão está normal. Então essa é mais uma prova de que não é a pressão que é culpada pela dor de cabeça ou pela dor do esôfago dela. Não tem nada a ver. A pressão, na maioria das vezes, ela é silenciosa e ela aumenta, geralmente, em alguns casos, como consequência de dores ou de mal-estar ou de algum sintoma ou outro que o paciente apresente. Então, não é a culpada pelo que você está apresentando. Essa sua dor de cabeça precisa ser investigada. Dor de cabeça não é um sintoma de pacientes com doença de Chagas, tá bom? Ela precisa ser investigada, pode ser inicialmente por um médico clínico mesmo, da unidade básica de saúde, ou um clínico geral de sua preferência, mas não é uma queixa que tem relação direta com a doença de Chagas. Já a dor na região external, na região do externo, ela pode realmente ter ligação com a doença de Chagas, porque ela pode comprometer não apenas o coração, mas também o esôfago. Ela pode dar uma dilatação do esôfago, que nós conhecemos como acalásia ou megaesôfago, e isso pode gerar dor e entalo, dificuldade de alimentação, e isso pode e precisa ser investigado, tá bom? Algumas vezes o cardiologista investiga isso, embora isso realmente deva ser investigado e tratado pelo especialista, que é o gastroenterologista. Tem mais ouvinte com a gente, fala com quem? Bom dia. Ok, bom dia, Márcio Santos. Aqui é Damião Oliveira, da cidade de Curitiba. Oi, Damião. Tudo bem, amigo? Como é que você está? Tudo bem. E aí, qual é a sua pergunta, Damião? Exatamente, estou falando aqui direto da Fazenda Falta Cura aqui no doutor, gosto de saber do doutor, porque na verdade, Márcio Santos, eu já fiz um exame aí, cara, não deu nada, né? Mas eu tenho aí eu sinto uma dor em cima do peito esquerdo, às vezes vem para as costas do peito esquerdo, aí eu já fiz o exame de coração, não deu nada. Está devido o bico de papagaio? Grande Damião, um forte abraço para você, e aí? Bom dia, Damião, um abraço para você e para toda a audiência que nós temos lá na cidade Damião de Curitiba. É blogueiro também, é comunicador, né? Que bom. Damião, você fez os exames, o que eu entendi é que essa sua dor é nas costas e irradia para o peito, né, para a região anterior do tórax. Você disse que já fez alguns exames e eles não apresentaram o diagnóstico do coração. Aí nós temos duas possibilidades. Ou, de fato, não é nada no coração, e como você tem a artrose, entendo eu que seja artrose na coluna, que aí a gente chama de bico de papagaio, essa artrose ela pode de fato ser responsável por dores na região das costas, não costuma irradiar para frente, mas algumas vezes essa artrose ela vem acompanhada de compressão dos discos, de hérnia de disco, e essas hérnias de disco às vezes comprimem os nervos e isso pode resultar em dor que seja irradiada para a região anterior do tórax. Isso nós podemos ter, então é uma das possibilidades. A outra possibilidade é de que esses exames não tenham apresentado até o momento nenhuma alteração, e pode ser que a gente precise investigar com algum outro exame para tentar encontrar esse diagnóstico correto, seja ele do coração, seja ele de outro órgão. Por exemplo, o esôfago também está localizado na região posterior, logo ali junto à coluna e à aorta, então pode ser uma outra possibilidade de você ter uma doença no esôfago. O próprio coração, embora não seja comum a dor do coração ela começar nas costas e se irradiar para frente, é mais comum o contrário, ela começar na frente e se irradiar para as costas, ou para o queixo, ou para o braço, mas é uma das possibilidades. Então, pode ser também que seja alguma coisa cardíaca que não tenha sido diagnosticada nos exames que você fez, e pode ser que algum outro exame seja feito. Mas, inicialmente, o que eu recomendaria, já que você fez uma avaliação inicial e descartou nessa avaliação inicial as possibilidades de se tratarem de algo do coração, embora possam existir outros exames que venham a verificar, eu recomendaria inicialmente que você cuidasse
da sua parte ortopédica, né, do seu bico de papagaio, da sua artrose, e se esse tratamento não surtir efeito, não acabar com a sua dor, você passasse a uma nova investigação, ou no esôfago, ou no coração, ou no pulmão, para a gente ver e encontrar realmente qual é a causa dessa sua dor. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia, Vânia. Bom dia, eu queria saber com o doutor Wander. Eu não tenho pressão alta, minha pressão é baixa. Quando eu como alguma comida com sal, eu sinto vontade de vomitar. Queria saber se isso é normal. E ele, doutor Wander? Não, normal não. Alguma coisa pode estar acontecendo. Você pode não estar se sentindo bem, né, com o consumo dessa comida, e a recomendação é que você reduza esse consumo, né? Se você está consumindo comida com muito sal e não está lhe fazendo bem, a gente normalmente não pede aos pacientes para fazer. As pessoas às vezes têm uma preocupação grande, Marcos, de por terem uma pressão constitucionalmente baixa, 9/6, 10/6, que não é hipotensão, né? 10/6 não é pressão baixa, algumas pessoas acham que é. 11/7, algumas pessoas acham que é pressão baixa, e elas às vezes procuram corrigir, entre aspas, isso consumindo alimentos mais salgados. Ele mede a pressão, aí está 10/6, aí vou ali comer uma comida salgada, botar um sal na melancia, botar um sal numa siriguela e comer aqui um sal no leite, né, um leitinho com sal, para ver se a pressão sobe. Isso não é mais recomendado, né, para os pacientes que têm uma pressão baixa associada a sintomas. Eu estou com 8/5 de pressão e estou suando frio, sonolento, com mal-estar, a gente recomenda que o paciente fique em posição deitada e tome bastante líquido, porque isso por si só consegue, na maioria das vezes, resolver o problema. Ingerir sal, sem você ter uma medida correta dessa quantidade de sal, você pode sair de um problema para outro tão ruim quanto, que é você ter o aumento de pressão. Então, se ela sente esse mal-estar aí, provavelmente é do excesso de sal que ela deve estar consumindo em algum dos alimentos. Então, o recomendado é que ela permaneça numa dieta com pouca quantidade de sal. Não zerada, porque ela não tem essa necessidade, e também não faz bem você zerar o sal da dieta por completo, mas em pequena quantidade, e eu acho que já vai ser suficiente para acabar com as suas queixas. Tem mais pergunta aqui. Betânia, bom dia. Bom dia, doutor. Eu sinto uma dor assim no pescoço, descendo assim do ouvido, assim no pé do ouvido descendo, aí no meio dos peitos, assim, uma dor com entalo. Você acha que pode ser do coração? E aí, pode ser? Bom dia, minha querida. Pode ser sim, mas também outras possibilidades diagnósticas estão envolvidas aí. Precisaria ver as condições em que essa dor se apresenta, quando é que ela vem de qualquer hora, ou ela vem quando você se alimenta, ou ela vem quando você fica numa certa posição, ou ela vem quando você se estressa, ou ela vem quando você se esforça, ou ela vem em qualquer hora dessas. Tem que ver quanto tempo dura, se é uma duração de 1 segundo, 2 segundos, se ela passa 5 minutos, se ela passa 1 hora. Tem que ver se essa dor ela é associada a outros sintomas, se dá um zumbido no ouvido, ou se dá um mal-estar com vontade de vomitar, ou se sua frio, ou se falta ar, porque há as outras características que estejam associadas a essa descrição que você deu, é que apontarão para as maiores possibilidades. Certamente o coração é uma das possibilidades, mas eu não diria para você que é a única, tá certo? Então existem outras aí que podem ser fazer parte desse quadro. Então é recomendado que você faça uma avaliação. Pode ser inicialmente, devido a ser muitas possibilidades, não apenas cardiológicas, pode ser inicialmente até com o médico clínico mesmo. Se ele fizer o rastreio inicial e achar que se trata de alguma doença cardíaca, aí a gente pode estreitar mais os diagnósticos e partir para a investigação cardiológica mesmo. Tem mais ouvido com a gente? Fala com quem? Bom dia. Bom dia, Maria das Graças. Fala de onde, Maria? Eu gostaria de perguntar ao doutor Wander, porque eu tomo remédio para pressão, mas minha pressão é controlada. Aí eu sinto muita dormência nas mãos. Só o que eu sinto, não sinto mais nada. Só é a dormência nas mãos. E aí, doutor Wander? Bom dia. A senhora tem diabetes? Não. Não, tem não? Certo. Essa dormência nas mãos, ela normalmente não é uma queixa relacionada a problemas do coração. A dormência nas mãos costuma ser um diagnóstico de comprometimento neurológico ou vascular, mas quando ela é vascular, ela costuma ser
localizada em um órgão apenas. No caso, você tem apenas um braço, ou apenas uma perna, ou apenas uma mão, ou às vezes até alguns dedos da mão que estejam comprometidos, indicando a possibilidade de um comprometimento de um vaso. É difícil que você tenha um comprometimento vascular que envolva vários vasos ao mesmo tempo. É mais raro. Mais comum são problemas metabólicos que envolvam intoxicação, entre aspas, dos nervos e que façam com que o paciente apresente essas dormências, que elas são bilaterais, ela tanto vai do lado esquerdo quanto vai do lado direito. Então, pela descrição, se a sua pressão está bem controlada e se a sua dormência é em ambas as mãos, é pouco provável que isso se trate de um problema cardíaco, e a recomendação, a orientação é que a senhora procurasse uma avaliação neurológica para ver se essa dormência ela indica algum comprometimento dos nervos, tá bom? Ok, tem muitas perguntas aqui, infelizmente nós vamos ter que deixar a próxima semana, mas só para fechar aqui, a minha mãe tem 65 anos, é hipertensa, faz um acompanhamento cardiológico, é uma pessoa bem cuidada, não tem sobrepeso, se cuida, faz academia, mas tem uma dor como uma queimação na cabeça. Já fez tomografia da cabeça, não deu nada. Já investigamos em várias áreas, dentista, oftalmologista, nada encontrado. Gostaria de saber se pode ter alguma correlação com alguma doença cardíaca. Ela toma cevastatina e faz uso de colírio para glaucoma. A dor é como se fosse uma ferida na cabeça, mas não tem nada. O couro cabeludo é limpo. Essa queimação é sempre no meio da cabeça, mas para o lado esquerdo. Acha que um neuro de cabeça e pescoço seria o profissional indicado a procurar? Sim, o neurologista, acho que ela juntou as duas especialidades aí. Tem um cirurgião de cabeça e pescoço e tem um neurologista, que é um médico clínico. Acredito que se ela não fez ainda uma investigação com o neurologista clínico, ela deveria procurá-lo, porque pelo que ela está descrevendo aí, uma pessoa bem cuidada e que já trata adequadamente, e que inclusive, meus parabéns, faz atividade física, né, e consegue controlar bem as suas doenças crônicas, pelo que eu estou entendendo, não parece ser correlacionado com o histórico antigo que ela tem. Essa queixa de queimação na cabeça também não é uma queixa que a gente associa logo de modo direto a alguma doença do coração. Então, a primeira via de investigação seria algo relacionado mais localmente na região do couro cabeludo, do crânio, da cabeça, do cérebro. Então, a recomendação era dela fazer uma avaliação, se já não fez ainda, de fazer uma avaliação com o neurologista clínico. Dr. Wander, obrigado pela sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu é que agradeço, Marcos. Até quinta.